Papo Jazz. Salve, salve! Esse é mais um Papo Jazz, chegando no 7º episódio, acredito. Hoje pra vocês, vou contar um pouco de duas reflexões que eu fiz nesses últimos tempos. Uma delas era algo que eu queria trazer, que aconteceu comigo no meio desse ano. E outra é uma reflexão que eu tive nesses últimos dias, que vem acontecendo já ao longo de alguns anos, mas eu acho que talvez agora tenha sido o momento ideal pra falar sobre. Primeiro eu vou falar sobre o meu quase emprego. No meio do ano, todos nós sabemos, hoje dia 30 de setembro de 2021, estamos numa pandemia, ou no final dela, ou na sua fase 2, ou fase 3, a gente não sabe, porque pode aparecer uma variante e fazer a gente retroceder alguns passos. Mas no meio do ano, de 2021, as coisas estavam um pouco mais encaminhadas, estavam um pouco mais fáceis de arranjar emprego, teoricamente, estava um pouco mais disposto, tinha mais opções de emprego. E aí, apareceu uma entrevista, aliás, detalhe, eu paguei o Cato por 3 meses e não apareceu quase nenhuma proposta de emprego pra mim. Apareceram pouquíssimas, era mais ou menos ser corretor, Você ser autônomo, você sem experiência alguma pra ser corretor de imóveis e rodar a cidade inteira sem carro próprio pra vender ou alugar um imóvel e ganhar uma parte da comissão. Eu imagino que eles tentem pegar pessoas sem experiência pra justamente isso. A pessoa tá lá com uma oportunidade de emprego, sendo autônoma, trabalhar que nem doido e receber a partir do que produziu. Não ter um salário fixo, que é o que todo mundo quer, um CLT. Claro que é legal você ter uma premiação, uma meta, para você estimular o trabalho e a premiação desse funcionário, desse vendedor, desse corretor. Mas de forma autônoma, assim, quando você acaba de entrar na empresa, assim, nesse mercado, é complicado. Mas nem disso que eu ia falar, Eu já entrei em outro assunto. Eu ia falar sobre o emprego que apareceu pra mim, que era de uma empresa que vendia no break. No break são aqueles, digamos, geradores, que não deixam cair energia ou que mantêm a energia quando a energia cai. Ele, por exemplo, é importante para lugares que você não pode ter queda de energia, para aparelhos que não podem ter queda de energia e religar depois, enfim. Como hospital, como sistemas de banco de dados, gente que trabalha com tecnologia da informação, enfim. E você vendia para alguma carteira de clientes. O trampo parecia muito fácil o trampo. E beleza, fui lá, cheguei para fazer entrevista perto de casa, na mesma cidade que eu moro, que já era ótimo, não ter que pegar ônibus e metrô para me deslocar, para ir muito longe. Tudo bem que era bem cedo o trabalho, mas o horário de trabalho, mas isso era o de menos, Eu ia ter que mudar alguma das minhas rotinas. Beleza, fiz a entrevista, no dia seguinte já quiseram que nós fizéssemos fosse para a empresa, para fazer o treinamento de como era o produto, de como vender e tudo mais. E o ambiente assim não poderia ser melhor. Eu com 26 anos, nessa idade que eu tenho agora, cheguei lá e os caras que trabalhavam comigo, além de não ter nenhuma mulher na empresa, era tudo homem de entre 19, 22, 23 anos no máximo. Eu como vendedor, no cargo que eu ia ocupar, eu era um dos mais velhos da empresa. Eu achava isso muito estranho, Claro que tinha um chefe, que me contratou, o dono do negócio lá, e um supervisor. Eles eram mais velhos, mas fora isso, era tudo moleque. O que me causou um pouco de surpresa ou estranhamento de primeira, Eu falei, ué, como assim? Tudo moleque adolescente? Não adolescente, mas jovem adulto, Numa empresa que, de repente, você pode ganhar bastante dinheiro. Enfim, que homem ótimo dando essa oportunidade para tantas pessoas, para tantos jovens que ingressam no mercado de trabalho. Beleza. E aí, algumas coisas, que eu tinha percebido até então. Eu tinha feito entrevista no dia anterior. E na estante do cara, além de ele ter um MacBook gigantesco, na estante do cara tinha livro do Lava Jato do Vladimir Neto, tinha livro do Olavo de Carvalho, tinha livro do Elon Musk e tinha alguns outros livros que, assim, aquela galerinha que escuta, aquela galerinha Faria Limer, que acredita em meritocracia, que tem aquele sotaque meio paulistano, que não sei de onde eles tiraram, mas enfim. Isso chamou minha atenção, mas como eu falei, cara, quer saber? Foda-se, eu não vou entrar no mundo colorido da Alice, do mundo fantástico de Oz, em que todas as pessoas que eu vou trabalhar concordam comigo ou têm um espectro político parecido ao meu. Não é assim, então pra mim foda-se. Mas a gente percebe ali, a partir dessas leituras que ele talvez tenha feito, que ele provavelmente tem feito, se ele deixa um livro na estante dele, desses autores, é porque ele tem orgulho de mostrar isso pras pessoas. Não é como se ele lesse pra fazer de maneira crítica ou analítica o que foi escrito ali naqueles livros. Mas enfim. E aí, eu tinha colocado no currículo, de maneira porca, inclusive, eu coloquei no currículo que eu tava cursando na universidade, federal. Mas eu não coloquei especificamente direito, eu não coloquei nem a sigla. Olha como eu sou idiota, eu não sei nem fazer currículo direito mais. Eu não coloquei nem a sigla, o que significava o FJF. Eu coloquei só o FJF, foda-se. Eu fui perceber isso depois. Aí ele leu aqui, não, vi que você tá fazendo universidade, do que é? Bom, então você sabe ler. Tipo, hã? Ele falou isso pra mim. Sabe ler e escrever. Aí eu, não, eu sei, E aí ele falou assim, cara, a gente que gosta de trabalhar, a gente que esteja aqui, que trabalhe e tudo mais. Eu falei, beleza, eu tô aqui pra isso, E eu, com essa oratória que eu tenho, maravilhosa. Enfim, eu conversando com uma recrutadora, que eu acredito, acho que era a esposa dele. E aí efetivou a gente, Eu chamou a gente pra ir pro dia seguinte. Aí fui pra casa, todo feliz. Pô, minha primeira entrevista de emprego.
Já consegui, todo esse tempo sem trabalhar, já consegui emprego, eu sou foda, me sentindo o cara mais pica do universo, né? Eu sou foda, eu tenho uma lábia de mel, eu chego e faço e aconteço, eu sou o pica, joga em mim que nós trabalha, sabe? Me sentindo o cara mais foda. Fui fazer foto 3x4, andando como se eu fosse o foda, né? O tal. Fui fazer foto 3x4, tirei a xerox dos documentos que eu precisava, todo serelepe, todo feliz, né? Arrumei minha roupa pro dia seguinte, fiz marmitinha. Minha mãe fez minha marmita pra mim, né? Vamos ser sinceros. A marmita foi feita, tudo bonitinho, arrumadinho, acordei no horário, eu tomei banho, sabe? Da hora. Pô, hoje é um novo dia, trabalho, tudo mais. Voltei ao mercado de trabalho. E aí chegamos lá e teve toda essa experiência. Já conhecia aquela galerinha do baseado, já conhecia aquela galerinha. Tinha até negócio de cartola, eu acho. Aquela liga do cartola, né? Jogo fantasy. E eu falei, pô, legal. Pensando assim, né? Vamos ser sinceros. Eu, mais velho, eu senti assim, no futuro, né? Com a minha perspicácia, com a minha cara de pau, que as pessoas são mais novas, então elas tendem a serem super voluntariosas, né? Super receptivas. Quando você é gentil, conversa bem, quando você faz graça, tira uma onda com os negócios, não torna o clima tão sério, as pessoas tendem a gostar mais de você, a te considerem mais coisas, a serem mais sociáveis com você. E eu acredito que em alguns momentos eu consiga isso de uma certa naturalidade das pessoas. Então eu acreditava que naquele trabalho eu ia conseguir isso de uma certa forma, né? Ou que as coisas seriam fáceis, né? Porque não tinha muita gente, era a galera mais nova, era uma galera que parecia disposta, que trampava mesmo. Eles me diziam que até tinha churrasco no final do mês. Agora não tava rolando por causa da pandemia, mas sempre tinha um negocinho aqui ali. E eu adoro reuniões de galeras, que as pessoas possam se juntar e trocar uma ideia, enfim. Beleza. Tava me sentindo bem com isso. Eu almocei com um rapaz lá que entrou outro rapaz comigo, mas esse tinha 19 anos, super novinho, né? Com medo de algumas coisas, preocupado. E aí entrou comigo, né? No mesmo dia que eu. Tava lá super inseguro, mas tava vendo as coisas, super disposto também a aprender como funcionava o produto e tudo mais. Fomos fazer o exame médico. A gente saiu lá tinha almoçado, né? Era 12:30 e pouco. Fomos fazer o exame médico num lugar lá. Fizemos o exame, ficamos um tempo fazendo o exame. Quando a gente voltou, a gente tinha levado nossa carteira de trabalho pra empresa. Quando a gente voltou, chegamos lá, o dono da empresa, né? Parecia inclusive o Alexandre Nero, da Deep Web, né? Alexandre Nero da Deep Web. Aí chegou assim, não, é que sempre ficava na CNN Brasil no notebook dele. Aí ele falava assim, não, que nossa sucursal, não sei lá onde, parece que vai ter papo de lockdown novamente, talvez tenha que fechar, então a gente tá suspendendo a contratação de vocês. E, tipo, what? Eu me senti como se estivesse sendo puxado do tapete, tá ligado? Bater a cara no chão, sabe? Sem defesa. Como assim? Um dia depois de a gente ter feito a entrevista, a gente estava lá trabalhando, aprendendo como o produto funcionava. Ele tinha passado pra gente o curso dos 5S, né? Aqueles 5S japoneses que guiam uma organização do trabalho, guiam uma fluidez para um bom trabalho, para uma boa realização operacional do trabalho. E aí eu falei, nossa, como assim estranho, né? E outro cara também não entendeu nada, o rapaz mais novo. Pô, puxada de tapete. E aí falou, cara, desculpa, e vai fechar, talvez feche aqui também, então a gente não pode contratar pessoas novas porque vai ser carga reduzida de horário, então a gente tá suspendendo a contratação de vocês. Aí devolveram as carteiras de trabalho, limpa, né, sem assinatura nem nada, 50 conto e um fé em Deus. Disseram pra gente que caso reabrisse as vagas, eles iam ligar pra gente novamente, né, porque a gente já tinha passado por todo o processo. E o que aconteceu? Isso foi em meio do ano, até agora em setembro, nada. Inclusive eu acho que eles abriram de novo a vaga no Cato, na internet, né? E eu ouvi, eu falei, interessante isso. Eu quase fui lá e falei, filho da puta, você não falou que ia chamar a gente de novo? Ó, tô vendo aqui a vaga de emprego, hein? E aí? Mas deixei quieto. Eu tava até no grupo dos caras do WhatsApp, já no primeiro dia de trabalho, eu já tava no grupo dos caras do WhatsApp. De trampo e de zoeira, né? Tem um trampo e tem um de zoeira. E eu já tava me sentindo totalmente natural. Tava me sentindo, tipo, sei lá, né? Também por essa mini experiência que eu tenho de trabalho, né? Já trabalhei em alguns lugares. Caso você queira saber os lugares que eu trabalhei e não tenha se conhecido ainda, tem o episódio 2 desse podcast sobre meus trabalhos que eu já tive. E aí foi esse trabalho, né? Que foi o semi-emprego, que foi o quase emprego. Isso é um problema, porque desde então eu não consegui emprego, não consegui nenhuma vaga de trabalho, tô aí parado. E isso me frustrou um pouco, porque eu tava totalmente motivado, totalmente confiante. Tinha sido um dia, até então, né? Um dia de trabalho bem interessante. Papo gostoso, café à vontade, lugar pra almoçar, não precisava gastar dinheiro na rua com o almoço. Cara, eu tava achando tudo isso ideal, perto de casa. Num dia motivado, podia até de bike. Tinha umas subidas, né? Mas dava pra ir. Então, porra, eu falei, caralho, que momento legal, ideal pra, né? Enquanto eu não volto pra universidade, eu tô aqui trabalhando, ganhando dinheirinho. Ainda mais numa área que eu tenho facilidade. Mas não, deve ser puxada de tapete. Né, que são coisas da vida. Esse foi o meu semi-emprego, né? Por isso que eu chamo de semi-emprego ou quase trampo. E aí foi isso. Papo Jazz. E na parte 2 desse episódio que vai subir, que é a relação de que nós temos, né? Das cidades que nós moramos, dos lugares que nós habitamos, entre turista e o local. Quem me conhece sabe que eu sou de São Paulo, não exatamente da capital São Paulo, mas sou de Guarulhos,
que às vezes a gente tem que fazer um pouco de trabalho de geografia para as pessoas explicar que Guarulhos não é no interior de São Paulo, não é terra de índio. Não que não tenha sido antes, né? Mas assim, como as pessoas veem pejorativamente como se fosse uma terra afastada, isolada das coisas e que não acontece nada lá, né? Então, as pessoas que não vêm para cá, para São Paulo, e assim, né? Isso em qualquer lugar que você vá, né? Qualquer lugar que você, uma cidade grande, uma cidade que tem alguns lugares turísticos, as pessoas vêm para cá, para São Paulo e acreditam que você conheça tudo. Não porque é erro delas acharem isso, mas porque cria-se essa ideia, né? De que, como você é daqui, então você conhece tudo daqui. O que ao mesmo tempo é um erro das duas partes, porque é um erro da pessoa que mora na cidade, ou por falta de oportunidade, não explorar esses espaços. No meu caso, é um erro. E da outra pessoa acreditar que só porque a pessoa é dali, acha que ela tem que saber sobre tudo. É aquela coisa, a utilização do espaço, né? Como você utiliza esses espaços, esses aparelhos de lazer que existem na cidade. Como você relaciona isso de acordo com a sua vivência, com o seu cotidiano. Tô falando da pessoa que mora aqui, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, confesso, as pessoas querem conhecer a Liberdade, por exemplo. Eu não conheço nada da Liberdade, eu conheço o metrô Liberdade, eu conheço o começo da Liberdade. Eu não conheço a fundo, o que é, novamente, um erro meu, porque eu tenho oportunidade, eu tenho tempo e condições financeiras para fazê-lo. Mas por que eu não conheço a Liberdade? Por que eu não conheço o Beco do Batman? Por que eu não conheço tal galeria? Por que eu não conheço tal museu? Conheço os óbvios, né? Mas por que eu não conheço tal galeria ali? Às vezes uma pessoa que não mora aqui em São Paulo, mora em outro estado, de tantas vezes vir para São Paulo, ela acaba conhecendo esses espaços culturais melhor do que eu, ou sabe andar melhor, chegar melhor lá, porque tem muito disso. Por exemplo, eu mesmo, é uma culpa minha, é um vacilo meu. Eu nunca fui no Museu Afro-Brasil de Ibirapuera, é um vacilo meu novamente. Eu já fui no Oca, já fui no auditório, eu já vi show na parte externa, né, e outros museus que tem lá. Mas esses espaços, às vezes, eles ficam um pouco fora, né, para as pessoas. Por exemplo, nunca fui no Teatro Oficina, ou teatro que eu gostaria de ir. Nunca fui. E às vezes as pessoas olham para você, né, às vezes você conversa sobre alguma coisa aqui e ali, elas acham que você conhece, que você tem que conhecer, ou que você vai ser o guia delas. E não é meio que por aí. Quem você conhece na cidade? Conheço alguns bares, eu conheço alguns botecos. Porque é o que você utiliza do espaço da cidade. Você usa o metrô para se deslocar e o espaço para você utilizar, nesse caso, um bar, um boteco, para tomar uma cerveja, para, sabe? O que não deixa de ser uma experiência partilhada, uma experiência não completa porque você não conhece esses lugares, você não explorou esses lugares. Então essa relação é muito curiosa, porque você vê a cidade como um instrumento de utilização, né? Não de aproveitar-se das coisas, de usufruí-la. Você não usufrui da cidade, você a consome, você você se relaciona com ela, você não tá lá tipo, eu vou aqui, vou ali, vou ali. Você acaba transformando isso num todo, né? E às vezes isso cria uma desconexão das pessoas em relação ao que você faz na cidade, como que você a vê, né? Como você a enxerga. E eu acredito que isso parta para todas as pessoas. Como eu também não quero que seja aquele cara chato de falar assim, eu estou em algum lugar, você tem que me mostrar tal lugar, ou me mostra tal lugar. Eu acho que é muito válido você às vezes consultar pessoas que realmente fazem isso, que são os guias, né? Que são as pessoas que estudaram para isso, que são capacitadas para isso. E até as pessoas que moram na cidade, é legal elas usarem guias para também conhecerem melhor sobre o lugar que elas às vezes frequentam, passam em frente todos os dias e não sabem a história dele, né? O centro de São Paulo é cheio disso. O centro de São Paulo, ao mesmo tempo que é um centro que tem partes, né, desleixada ou esquecida, né, ou ignorada pelo poder público, tem muita história nesses lugares, né, nessas construções, nessas ruas. História visível e história não visível, que são as pessoas que fizeram ali, que não vão para museu, que não são faladas em livros de história. A questão de passar, né, a história para as pessoas acaba sendo esquecida. Então, tem muito disso também. Acaba sendo várias interpretações desses mesmos espaços. E as pessoas às vezes se perdem nisso, se confundem, né, em como que você vai exercer a sua função, né, na sua cidade, como você vai se relacionar com aquilo que você vê e aquilo que você pode conhecer. Às vezes a gente acaba conhecendo instalações mais futuristas ou mais modernas pelo simples fato de elas serem novas, do que uma cidade de um lugar que você sabe que está lá há anos, há séculos às vezes, e não frequenta e não conhece. Então por isso que o trabalho dos guias, mesmo você sendo um local, um habitante da cidade, é muito importante para você se perder um pouco dessa noção de que você é o cara que só porque você está nesse lugar, você tem que conhecer tudo, tá na sua mão porque você sabe muito. A cidade é gigantesca, a cidade tem mais de 10 milhões de pessoas, mais de 10 não, né? Tem umas 13 milhões de pessoas só na capital. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. São muitas histórias sendo feitas, muitas histórias sendo contadas. Então não é só às vezes aquele espaço, aquele lugar, são as histórias das pessoas que pertencem àquele espaço. E às vezes é muito mais interessante, não mais interessante, mas é tão legal quanto, ou até mais enriquecedor, você sentar com uma pessoa que você não dá nada e que você conversa sobre várias coisas.
Esses dias mesmos eu fui no bar do centro de São Paulo, uma parte movimentada da cidade. Só naquele momento a gente encontrou, né, cerveja aqui, cerveja ali, você vai se relacionando com as pessoas do seu entorno. Aí você vê a história de pessoas que vieram da roça e vão morar em outro estado ou em outro país, que sempre necessitaram dos seus filhos, pessoas que vieram de outro estado a tentar sorte aqui em São Paulo, pessoas que estão morando na rua em condições horríveis, pessoas que passam vendendo as coisas, falando da situação de vida delas, vendendo qualquer produto que seja, homens, adultos, velhos, crianças, mulheres, enfim. Cada vez mais essa relação, né, tudo que você percebe tem ficado mais louco na nossa cabeça, tem ficado mais direto, mais visível, mais claro. Como eu tava conversando sobre isso esses dias. As coisas que acontecem no Brasil, o problema das situações que acontecem no Brasil, elas refletem primeiro na cidade, nas cidades grandes, né? Aqui, não sei se diria o epicentro, mas é onde você vê isso de maneira mais viva, né? Mais enfática. E aí a gente se perde um pouco nisso, né? A gente fica tão desorientado com as coisas que acontecem, com esse problema todo que tem na cidade, com o agravamento das situações. Não tô nem falando da pandemia em si, apenas por si só. Tô falando de tudo que engloba, todo o entorno. As coisas ficando mais caras, a moradia ficando mais difícil, a luz, as pessoas tendo apagão em suas casas, falta de água. Enfim, vou começar a listar aqui, é muita coisa rolando. E aí a gente às vezes fica meio tipo, cara, que loucura esse mundo, né? A gente tá aqui querendo aproveitar as coisas, vendo esses espaços e tem um mar de gente, um número gigantesco de pessoas que estão ali à margem. Estão tipo, ali, às vezes elas estão em volta desse lugar que você vai frequentar, da cidade, mas como eles pertencem a esse imaginário, a essa ideia de, cidade grande é desigualdade, cidade grande é problema, cidade grande é miséria também, é gente em situação complicada, que não deveria ser, a gente acha que compõe, faz parte do cenário. Como as pessoas quando vão ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também é uma cidade maravilhosa, incrível, linda pra caralho, pessoas incríveis, só que também tem esse problema. A desigualdade lá é tão grande, é até mais perceptível, acredito, que parece que compõe o cenário, parece que faz parte do cenário, né? E não era pra ser assim. Você tá lá num lugar bonito, visualizando aquilo tudo, e tá uma pessoa pegando lixo, revirando lixo pra comer alguma coisa. Não vou nem falar das pessoas que fizeram fila para comer osso, para tirar carne ralo, né, do osso, num caminhão de comidas rejeitadas. Não tô nem entrando nesse assunto. Então, toda essa ideia de turismo, toda essa ideia de, vamos aqui para cidades grandes, eu acho que, né, não estraga, né, porque ela faz parte disso em relação a, você quer vir à cidade? Cidade é isso aqui. Cidade não é só o museu bonito, impecável, limpo, o metrô que chega, que é rápido e expresso. A cidade também é isso, as pessoas revirando lixo sujo, algumas partes, pedindo dinheiro pra você, pedindo alguma coisa, alguma ajuda, e é isso o tempo todo, constantemente, entendeu? Então, tudo isso faz parte, tudo isso pertence em relação a turista e a ser local. Como você interpreta essas coisas e como você absorve isso pra você, para suas vivências. Dependendo de onde você mora, se você mora numa cidade grande, provavelmente você tem uma percepção mais atenta em relação ao que tá rolando ali. Você fala, pô, realmente é isso. Mas quando você não é numa cidade grande e você vê aquilo, você fica chocado. Você fica, caralho, é assim, nesse nível, sabe? É muito doido, né? Porque às vezes a gente tá pensando em outras coisas, a gente tá pensando em como fazer as coisas acontecerem, como sobreviver na cidade. Enquanto tem uma parcela gigantesca de pessoas que estão pelo lazer, o que não é nenhum problema, mas isso transforma as relações, isso muda um pouco como as coisas acontecem, como você lida com algumas situações, como você se depara com algumas coisas. Esses tempos mesmo, não que sempre fosse seguro ou que era seguro antes, mas assim, a sensação é maior ainda que as pessoas estão inseguras na cidade, na capital, por exemplo, no centro, porque as pessoas têm medo constante de serem roubadas, de serem assaltadas, de perderem alguma coisa, de às vezes se envolverem no tumulto e se machucarem, né? Tudo isso são coisas bem alarmantes para você ficar bem ligeiro, para todos nós ficarmos ligeiros. Isso na cidade grande e na cidade pequena, porque às vezes a gente tem esse deslumbre, essa fantasia, estou na cidade grande, nada vai me acontecer e é tudo maravilhoso, perfeito. E não, temos que ficar atentos, né? Em todos os lugares. Eu vou falar com a minha experiência de paulistano. Eu raramente passei por alguma situação de sufoco ou problema, mas eu sou extremamente desconfiado, né? Eu sou desconfiado e eu não vou negar isso. E claro que é uma coisa que eu preciso trabalhar comigo mesmo, mas eu sou uma pessoa que às vezes tem um pé atrás com algumas coisas, né? E não sei se esse sentido de alerta de ter crescido nessa cidade, de ter participado de algumas coisas que aconteceram comigo, com outras pessoas próximas, me fizeram, né, me criaram essa rotina, esse hábito, né, de ser uma pessoa desconfiada de algumas coisas. E então, a nossa relação acaba meio que ficando diferente, ficando transformada por causa disso. Claro que quando a gente vai para outro lugar, a gente também tem a sensação de turista, tô num lugar novo, tô ouvindo um sotaque diferente, tô num lugar que eu nunca visitei, tô num terreno novo. E tudo isso também
para nós, né? Para nós que também saímos daqui e vamos para outros lugares, porque a gente também tende a achar que São Paulo, né? São Paulo concentra tudo, tá tudo aqui. Não, cara, a gente... É um dos motivos de eu ter saído de São Paulo para estudar em outro estado, foi por causa disso, né? De parar com essa centralização do pensamento em relação a São Paulo. E isso envolve tudo, desde as pessoas acharem que a gente sabe de tudo, as pessoas de fora acharem que nós sabemos de tudo, que nós temos que ser o guia, o cara, o disposto, o sabe de tudo, até para nós mesmos, né? Pra gente abaixar um pouco nossa guarda, abaixar um pouco nossa cara de pau, sermos mais humildes. E então é meio que isso, né? As relações são diferentes, as relações são díspares. E é importante que a gente sente, que a gente converse para falar sobre isso, que a gente não crie na cabeça das pessoas uma ideia de fantasia turística, né? Em relação a lugares que as pessoas visitam, porque às vezes a realidade pode ser bem diferente disso, pode ser bem pior. E é isso, né? Eu acho que eu dei uma resumida boba do que eu queria falar. Eu acho que até entrei em um assunto mais profundo, mas eu tô tentando fazer uns programas mais enxutos e mais diretos no que eu quero falar. Quando é programa assim, sem entrevistas, né? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo Jazz e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar se gostaram, mandar nas redes sociais para os amigos, na internet, onde você estiver. Seguir no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube, no Spotify. É tanto lugar que você pode assistir que eu fico até cansado, até perco a respiração de opções. Mas é isso, o podcast está crescendo, os programas vão surgindo e até lá, só alegria. É isso, pessoal, tamo junto e sucessos!